Hidráulica na construção civil. História da engenharia hidráulica. Os primeiros projetos de engenharia hidráulica foram desenvolvidos há milhares de anos na Roma antiga e destinavam-se à irrigação dos campos agrícolas. Desde então, têm sido constantes as obras para o controle e abastecimento de água para a produção de alimentos. As primeiras máquinas hidráulicas, das quais a primeira foi o relógio de água, apareceram no início do segundo milênio antes de Cristo. Outros exemplos de sistemas que faziam uso da gravidade para fazer mover a água eram o sistema Carnot na antiga Pérsia e o semelhante sistema Turpan na antiga China, bem como os canais de irrigação no Peru. Na China antiga, a engenharia hidráulica estava altamente desenvolvida, sendo construídos enormes canais com diques e barragens para canalizar a água para a irrigação, e eclusas que permitiam o atravessamento de navios. Dentre os projetistas destes canais, notabilizou-se Sun Xuan, considerado o primeiro engenheiro hidráulico chinês. A Ximenbao, outro importante engenheiro hidráulico chinês, foi creditado o início da prática da irrigação em larga escala através de canais, durante o período dos reinos combatentes, 481 a.C. a 221 a.C. Ainda hoje, os engenheiros hidráulicos são alvo de um grande respeito na China, um exemplo sendo o seu ex-presidente, Hou Jintao, que foi um antigo engenheiro hidráulico. No século VI a.C., foi construído o túnel de Eupalinos pelo engenheiro grego Eupalinos de Megara, um enorme feito tanto de engenharia civil como de engenharia hidráulica. Em termos de engenharia civil, o aspecto notável foi o fato de o túnel ter sido escavado a partir de ambas as extremidades, o que obrigou a um trabalho de grande precisão de modo a permitir que os dois troços do túnel se encontrassem um com o outro e de modo a garantir um pendente suficiente para a água fluir. A engenharia hidráulica tornou-se altamente desenvolvida no Império Romano, onde foi especialmente aplicada à construção e à manutenção de aquedutos para o fornecimento de água e a drenagem de esgotos urbanos. Além de proverem às necessidades dos cidadãos em termos de água, os engenheiros romanos usaram meios hidráulicos de mineração, para a prospecção e extração de depósitos aluviais de ouro e de outros minérios como o estanho e o chumbo. Posteriores avanços na engenharia hidráulica ocorreram no mundo islâmico, entre os séculos VIII e XVI, no período que é conhecido como a Idade de Ouro do Islão. De particular importância era o sistema tecnológico de gestão da água, fulcral para a Revolução Agrícola Árabe e um precursor da moderna tecnologia. Os vários componentes deste sistema foram desenvolvidos em diferentes regiões da Europa, Ásia e África, dentro e fora do mundo islâmico. Contudo, foi nas regiões islâmicas medievais que o sistema de gestão da água foi montado e padronizado, sendo subsequentemente difundido para o resto do mundo. Sob o domínio unificado do Califado Islâmico, diferentes tecnologias hidráulicas regionais foram montadas num sistema tecnológico de gestão da água que viria a ter um impacto global. Nos vários componentes de várias origens regionais deste sistema incluíam-se canais, barragens, o sistema Carnot persa, aparelhos de elevação de água como a Nora, o Shaduf e a bomba de parafuso do Egito, o miinho de vento do Afeganistão, saqueia da Espanha muçulmana, a bomba recíproca do Iraque e o sistema hidráulico com engrenagens da Síria. A engenharia hidráulica é o ramo da engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia sanitária que se ocupa do fluxo e do transporte de fluidos, especialmente de águas e esgotos. A sua atividade também se relaciona intimamente com a engenharia do ambiente.
Este ramo da engenharia civil, mecânica e sanitária é responsável pela realização de projetos como os de sistemas de esgotos, de redes de abastecimento de água, de sistemas de irrigação, de sistemas de drenagem, de obras portuárias, de barragens e de hidrovias. A engenharia hidráulica aplica os princípios da mecânica dos fluidos aos problemas ligados à recolha, armazenamento, controlo, transporte, regulação, medição e uso das águas. Uma característica destes sistemas é a do uso extensivo da gravidade como força motriz para provocar a movimentação dos fluidos. A engenharia hidráulica também se preocupa com as correntes de água, com o transporte de sedimentos através dos cursos de água, e com a interação da água com os seus limites aluviais. O engenheiro hidráulico ou de recursos hídricos, pode ser especializado em engenharia de saneamento, hidrologia, hidráulica fluvial, ou ainda em hidráulica marítima, planeja e orienta, dentre outras coisas, o uso da água de bacias hidrográficas, elaborando planos diretores de bacias hidrográficas. Ele também pode desenvolver planos de redes de água e de esgotos, irrigação e drenagem, além de projetar canais, portos, moles, diques, quebra-mares, piers e barragens, usinas hidrelétricas, etc. Este profissional também pode acompanhar a exploração de lençóis subterrâneos e o tratamento de águas contaminadas, trabalhar em gestão ambiental dos recursos hídricos, assim como pode trabalhar em modelos físicos ou matemáticos em laboratórios de hidráulica. A organização, a iniciativa e o interesse por questões sociais, ambientais e ecológicas são alguns traços de personalidade que ajudam o profissional a ter sucesso no mercado de trabalho. O engenheiro hidráulico ou de recursos hídricos pode atuar em laboratórios de hidráulica ou em empresas de consultoria voltadas a estudos hidrológicos, projetos de obras fluviais ou marítimas, criação de sistemas de irrigação, drenagem, saneamento, bombeamento e desenvolvimento de canais, portos e barragens, projeto de grandes ou pequenas centrais hidrelétricas, PCH. Pode ainda desenvolver projetos de investigação e remediação de solos e águas subterrâneas contaminadas. Quebra-mar. Um quebra-mar ou talha-mar é uma estrutura costeira que tem por finalidade principal proteger a costa ou um porto da ação das ondas do mar. A estrutura de defesa costeira que se dispõe transversalmente em relação à costa e tem como função a retenção de sedimento de forma a impedir a erosão costeira é designada de esporão. As estruturas que tenham como função assegurar a manutenção de uma barra navegável chamam-se de moles. Existe uma diferença fundamental em hidráulica marítima entre quebra-mar, espigão marítimo, dique e mole. Um quebra-mar possui as duas extremidades dentro d'água, enquanto que um dique possui sempre as duas pontas na terra, e um mole possui uma extremidade em terra e outra no mar. Apesar desta clara distinção, é muito comum entre leigos a confusão destes termos. Quebra-mares são normalmente calculados para uma determinada altura de onda com um período de retorno especificado, por especialistas em engenharia hidráulica, recorrendo a modelos físicos ou matemáticos. Canal. Em hidráulica, canal é uma vala artificial, que pode ou não estar revestida de material que lhe dê sustentação e que se destina à passagem da água. Um canal de navegação é um caminho na água, que se encontra balizado por forma a criar um esquema de separação de tráfego que garanta a segurança da navegação. Dique.
Dique, represa ou açude é uma obra de engenharia hidráulica com a finalidade de manter determinadas porções de terra secas através do represamento de águas correntes. Sua estrutura pode ser de concreto, de terra ou de enrocamento e possibilita manter secas determinadas áreas chamadas de polders. Mole. Um mole é uma obra marítima de engenharia hidráulica que consiste numa estrutura costeira semelhante a um pontão, ou estrutura alongada que é introduzida nos mares ou oceanos, apoiada no leito submarino pelo peso próprio das pedras ou dos blocos de concretos especiais, tetrápodes ou outros, emergindo da superfície aquática. É, portanto, uma longa e estreita estrutura que se estende em direção ao mar. Pier. Pier ou ponte cais ou pontão, plural, pires, é uma passarela sobre a água, suportada por largas estacas ou pilares. A estrutura mais leve de um mole permite que marés e correntes fluam quase desimpedidas, enquanto as mais sólidas fundações de um cais ou as pouco espaçadas estacas de um desembarcadouro podem atuar como um quebra-mar, e são, consequentemente, mais suscetíveis ao silt. Águas residuais, esgoto.